E aí, quando eu vou falar de filme, Aham. o que eu levo mais em consideração sempre é o roteiro. Eu não. uma Entende? das Esse é o coisas que eu- ponto. Esse é o ponto. Bom. Assim, pra mim, a prioridade é disparar do roteiro, depois eu vou pensar em outra coisa. Mas Mas por o que roteiro é algo Mas muito- por que eu falei disso? Ah. Porque, no final de contas, é sobre contar histórias. Mas o roteiro não é a história. Não, tudo bem. Ele não é a história, mas é o fio condutor dela. É a estruturação. É Mas porque... no final das contas, o que conta a história? No final das contas... Bem, no final das contas, mesmo o diretor que importa, né? Então... Pronto, é isso que é a parada. Não, Assim, eu acho que... Eu não digo nem de uma hipervalorização da figura do diretor, não. No sentido de Ah, que a história... eu detesto essa Sim. ideia. O diretor não é dono do filme. Não, ele é o autor. Eu discordo por um caralho disso. Ele é o autor. Porque essa ideia que existe, e eu acho muito doido como é que você vê a diferença disso num filme e uma novela, por exemplo. Sim, Porque a mas, novela- mas é outro nível de produção também. Não, eu entendo. É que nem série. Mas o autor da novela é que a gente não chama de roteirista, né? É o escritor da novela. Por Aham. algum motivo a gente esquece a palavra roteiro lá. Sim. O roteirista, né? É que nem na série é o showrunner. Pois é, e é muito doido esse tipo de... É porque, no final de contas, a gente vai dar uma atribuição a alguém que vai estar numa reunião decidindo umas coisas, em Uhum. tese. É porque na novela existe um formato muito estabelecido de como contar. Sim. Então, a história ela acaba sendo mais importante porque existe um formato muito pronto. Mas, Felipe, eu acho que isso é uma negação muito concreta da lógica real de uma produção de qualquer coisa. Ah, mas... Não, sim, em Hollywood isso vai ser que muito a autoria, marcado. a autoria de qualquer obra artística é absolutamente coletiva. Não, eu lógico, acho, não, eu, lógico, eu beleza. sei, mas é que eu acho terrível a ideia de o filme de fulano é porra nenhuma. É Não, porra Não, nenhuma. sim. Quando a gente Mas, assim, fala... mas o diretor, de qualquer forma, ele vai ser o cara que vai coordenar os outros membros da equipe, sabe? Aí o que a gente... Eu vou dar um exemplo concreto, assim, lá da gente, porque a pessoa acaba não vendo muito isso. Hum. No final do ano passado, a gente discutiu a criação da possibilidade de um canal Netolab à parte. Sim. Uhum. E não teria o Felipe, mas tá ali dentro daquele... Que é uma tendência hoje, aqueles caras, por exemplo, né, Sim. do Casemiro. E aí, a gente começando a pensar em uma série de formatos, surgiu ali a ideia de fazer um tipo de vídeo, um quadro, que eu já testei algumas vezes no domingo, ele vai voltar em breve até. Existe um bordão no canal que é Almoço Completo é com o Felipe Neto. Aí eu pensei no Ao Almoço Completo, que a ideia era ter uma figura de um cachorro, aí somos eu e o Pacini juntos, e a gente faz comidas que são famosas em alguma cena de algum filme ou de uma série. Sim. Beleza, e no meio disso tem um cachorro ali que não tá ocupando um lugar de um personagem pra uma criança. O Louro José não tá pra uma criança. Sim. O Xaropinho não tá pra uma criança também, o que é doido, né? Mas não tá mesmo. Embora o público de cara, eu peço pra não colocar nas thumbs, por exemplo, porque o público acaba tendo uma versão de vídeo pra criança. Sim. E quando eu vejo esse personagem, eu lembro da reunião que rolou lá, acabou indo pro canal do Felipe, não rolou o canal Netolab. E eu penso o quanto... Eu comecei a elaborar o nome do personagem, Jacão. Que é uma brincadeira com o Jacan. Ele é o chefe Jacão. E, enfim, é um cachorro. O quanto tem a ver com ter elaborado isso, com a equipe de roteiro também, pensado em falas pra ele, pensado em bordão, o Wellington que manipula. Aí, de repente, revelação, quem quer saber. E aí você vê quem fez o desenho, o cara que pegou e costurou. Pô, como é que eu posso dizer que existe um autor aí, mano? Não tem um autor, mano. É porque, eu sei, porque a gente acaba criando o porém pra no final de contas falar o grande autor. Não tem. É um trabalho coletivo pra cacete. Não, é coletivo, a gente entende isso. É o que a gente fala, a gente não quer hipervalorizar a figura do diretor, porque o cinema é uma arte coletiva em detrimento de outras artes que estão aí. Evidentemente que o cinema é uma arte coletiva. Quando a gente diz que o diretor é o autor, é porque ele é o dono da ideia. Ele é o responsável pela criação da ideia, transformar aquilo em imagem. Isso não significa dizer que ele, enquanto diretor, ele não assimile a ideia de outros artistas. Porque essa que é a parada que confunde a galera. De achar que quando a gente diz que o diretor ele é o autor, é que ele é o único artista envolvendo aquela obra, que os outros são meros técnicos daquela produção. Não. São todos artistas que, por serem artistas, influenciam muito na construção daquela ideia. O diretor do cinema, ao contrário de outras artes, por exemplo, mesmo sendo autor, ele não consegue ter a dimensão do controle, por exemplo, de como anda um ator ou atriz em set. Ele até pode dizer, olha, eu quero que você vá naquela direção, que você caminhe naquela direção e que você faça dessa forma. Mas
como aquele ator e atriz vai assimilar essa informação e realizá-la para abrir uma maçaneta é pessoal. Então, o diretor, por mais controlador que ele seja da encenação, por questão da mise-en-scène... Falam que o Nolan, por exemplo, é zero. Zero controlador? Das cenas. Todo ator fala assim. O Gary Oldman fala isso bastante até assim. Eu só conversei em cena com ele um momento em 5 filmes que fiz com ele. Sim. Não, mas essa parada, por mais controlador que ele seja, por mais controlador que um cineasta seja, e aqui não é um juízo moral, assim, existem ótimos diretores controladores, ótimos diretores que são menos controladores, permitem mais o acaso. Por mais controlador que ele seja, ele não consegue controlar tudo. Por quê? Porque existem outros artistas envolvendo. Aqueles que estão na frente da câmera e aqueles que estão por trás da câmera. Você enquanto diretor, tem uma ideia sobre o filme e você vai dizer pro seu fotógrafo como você deseja enquadrar. Mas o fotógrafo tem um conhecimento técnico sobre a coisa e ele vai fazer de uma forma, inclusive te dar opiniões sobre aquilo. E vai fazer de uma outra maneira que de repente você vai gostar. Tem um exemplo que eu gosto muito, que o James Gray, que é um diretor que eu adoro, perguntaram como é que ele faz pra construir os personagens junto com os atores. Aí ele fala, olha, eu quero que o seu personagem chegue nesse lugar. O que você pensa pra esse personagem? Aí o autor fala, pô, eu quero que ele chegue naquele lugar. E eles juntos encontram um meio termo, onde o personagem vai fazer sentido pro ator, mas também pra ideia que ele tem pro filme todo, sabe? É isso, o diretor, então, ele é o cara que ele vai coordenar as outras partes técnicas do filme, em direção a essa ideia. Em direção a uma ideia, sabe? Não necessariamente ser o controlador de tudo, tipo o Kubrick era. Sim. Mas ele vai coordenar pra, tipo... Porque para ser um gerente da parada mesmo, sabe? Kubrick, Hitchcock, enfim, que são diretores mais controladores. Mas assim, é claro que tudo isso também é uma idealização do processo, porque a gente está inserido num sistema produtivo específico, que condiciona essa ideia de ator a uma ideia mais subjugada. Por quê? Porque na verdade é o dono do filme, é o produtor. Exatamente. Sabe? Se o diretor quer uma ideia sobre o filme, ele fala, vamos fazer nessa ideia aqui, equipe, vamos fazer tudo junto. Aí o produtor fala assim, não, mas isso aí não é viável economicamente, então não vai ser possível, não vamos fazer. É viável economicamente no sentido de ser possível fazer, viável economicamente no sentido de que essa ideia não vai dar lucro, então não é possível ser realizada também. Então, a ideia de um autor no cinema, ela, como o nome diz, ela já é uma ideia, porque ela é um caminho, porque o diretor, ele acaba sendo o dono da encenação do filme, do que ele concebe como encenar aquele mundo, de fazer com que aquele mundo seja um mundo específico, criado sob uma ideia específica. Mas, primeiro, a gente tem nessas barreiras de ideia a concepção de que existem outros artistas envolvidos, não só técnicos, artistas que modulam essa maneira de se apresentar essa encenação, de como essa encenação vai se configurar na nossa frente, mas também um sistema produtivo que vai impedir com que esse artista seja de fato livre para realizar o seu trabalho. Então, é isso. Mas é o sistema que aprisiona, não o autor. Não, é o sistema. Eu quero dizer, porque é isso, porque o diretor, por maiores limitações que ele possa dar, ele também está trabalhando dentro dos limites dados a ele. Sim, total. Esses limites técnicos, de fato. Mas existe uma autora muito interessante, chamada Maya Deren, que ela discute justamente sobre isso, que é muito interessante, que é um paradoxo que a gente conversou lá no início, inclusive. É um paradoxo, ela era uma diretora, mas ela também era uma teórica. Ela tem um texto chamado Profissional versus Amador. E ela dizia que o autor, que o cineasta amador, ele é verdadeiramente livre, em detrimento do profissional. Justamente porque o cineasta profissional é esse profissional que tem consigo os melhores equipamentos, os maiores orçamentos, as melhores equipes, o melhor star system possível, mas ele é condicionado por um sistema produtivo específico. Ele, no final das contas, tem que atender a um interesse específico, lucro. Então, se ele tem que atender a esse interesse específico, significa que toda a prática dele tem que ir nessa direção, e não seus interesses particulares. Ali, os seus interesses de encenação. E o cineasta amador, ele vai enfrentar limitações técnicas que o cineasta profissional não tem. Mas essas limitações técnicas podem ser criativamente subvertidas aos seus interesses enquanto cineasta amador. É claro que assim, eu acredito que tem uma dose de idealismo na parada dela, na ideia dela, justamente porque, por mais criativo que ele possa ser a essas limitações técnicas e ser livre por isso, esse cineasta amador, ele também tem que botar comida dentro de casa. Então ele tem que seguir de alguma forma alguns padrões para poder botar comida dentro de casa. Mas ainda assim, esse cineasta que está longe ou mais distante de uma lógica profissional, apesar das limitações técnicas, ele é mais livre para realizá-las.
os seus interesses enquanto autor daquela obra, sabe? Então, a autoria tá muito nesse lugar. É uma ideia. Uma ideia que, quanto mais você vai entrando na indústria, mais distante você fica dela, né?